parceiro chegou, meu bonito, tava dormindo a puto, amanhecer, meu parceiro chegou, meu bonito, tava dormindo a puto, amanhecer, meu parceiro chegou, meu bonito, tava dormindo a puto, amanhecer, meu parceiro chegou, meu bonito, tava dormindo a puto, amanhecer, meu parceiro chegou, meu bonito. Bem-vindos à festa na Fazenda do Boi Parceiro, e a partir de agora, para todos vocês, vai ter um espetáculo de luz, brilho e muita cultura popular. Lembrando que o Boi Parceiro é o boi super campeão do Carnaval de Pernambuco. E agora eu vou convidar para festejar com todos vocês os Cavaleiros! Olha, esse resgate, ele é fruto de um planejamento, né? Nós realmente, desde que tivemos essa ideia de montar o boi em 97, traçamos uma estratégia de ação e visualizando, galgar alguns degraus dentro do movimento cultural da cidade, né? Hoje chegamos numa fase de conseguirmos montar a Federação dos Bois e agora correr atrás de elaborar projetos com o apoio de iniciativa privada e do poder público, para poder alcançar realmente com que o boi chegue no lugar que merece. Boi Faceiro, que é um grande exemplo para a gente, são importantes por quê? Porque estão mantendo a viva chama da tradição, estão estudando, estão pesquisando, estão indo nas fontes desse trabalho e nos locais estão não só mantendo essa tradição viva, como também reproduzindo a própria tradição para a própria população. Isso é uma coisa fundamental, na minha opinião.
pessoas que estão aqui. Ok, senhor. A minha arma não contei não, mas esse cabra safado do Mateus tentou me agarrar. Mateus, é verdade isso, Mateus? É não, senhor. É mentira dela, senhor. Olha, eu descobri, teve denúncia aqui que a senhora é safada mesmo. Não é isso não, capitão, porque é mais ou menos assim. Eu ia passando por uma poça de lama, aí eu peguei, levantei a minha saia e Mateus tentou entrar debaixo. Vixe Maria, foi verdade isso, Mateus. Mentira, senhor. É mentira dela, Daniel. E agora, Dona Maria, já não encontrou, e aí? Eu não quero saber não, capitão, eu quero a minha emenda de estimação. Vai fazer o quê, pessoal? Então vá o senhor comigo procurar. O senhor. Então tá, vamos embora. Vamos embora. Dona Maria, tô pra ver uma mulher mais safada do que a senhora mesmo. Não tem isso não, Me capitão. agarrando aqui no terreno. Como foi, pessoal? Capitão, eu sou uma mulher de respeito, capitão. Eu sou viúva. E aí, encontrou sua bichinha? A minha bichinha eu não contei não, capitão. Mas eu ouvi o gemido dela lá pra cima do pau d'alho. No pau d'alho? Lá no pau Não d'alho. acredito não. Mas aqui não tem bichinha nenhuma. Vixe Maria, tem bichinha nenhuma aqui não. Tem não. Ah, minha bichinha Não, essa é a sua. é a minha bichinha. Essa não é a bichinha que tava lá no cercado. É sim, senhor. Foi sim, senhor. Aí, É não, capitão, essa é a minha bichinha. Eu já quero, capitão, eu quero minha bichinha, sabe? Nem quero minha bichinha, nem quero minha bichinha. Tá vindo, capitão. vamos fazer o seguinte, deixa o Matheus chamar. Chama o Matheus. Vem cá, minha bichinha. Vem cá, minha bichinha. Tá vendo, capitão? Ela não vai resolver pra mim, É capitão. pouco, é pouco. Não é pouco, pessoal. Então, peraí, que eu tô prova que é a minha. Prove de um jeito mais difícil. Veja só, capitão, eu vou chamar ela pra comer no meu caminho. Chama. Fica a minha bichinha, toma a minha bichinha. Leva a minha bichinha, capitão. É a minha bichinha. O boi, que é uma manifestação que venha passando por muita dificuldade, principalmente na sua divulgação e do pouco conhecimento, inclusive, da juventude, e o boi faceiro vem fazendo essa aproximação, tirando o preconceito que as pessoas que têm na juventude quanto à cultura tradicional e mostrando a tão importante que é para a sua formação o conhecimento cada vez maior dos adolescentes, dos jovens, da criança, de ter esse contato e esse conhecimento com as nossas maiores tradições culturais e valorosas tradições culturais, principalmente nosso carnaval, que é o boi. Esse agora para vocês uma história vou contar. Está com as belas senhoras na beira do rio, com suas trouxas de polpa lá na vaca, quando de repente escuta o chocolate bater. E um mugido que é de apavorar. Bom, nada de barulho, tudo fica mudo. O mato grande começa a estremecer e o pai da parece que vai correr com o capitão
existe, né, a história se faz, né, é o passado, quer dizer, o futuro é o presente que vira passado, né, então é uma dinâmica, né, o tempo não para, né, como dizia nosso Concazuz. E, claro, você tem contextos, né, que certas manifestações são mantidas ainda por uma série de variáveis, uma série de questões, né, no seu sentido mais, digamos assim, mais puro, no sentido mais até religioso, daquela comunhão, daquele encontro de uma comunidade. E você existe também toda uma juventude que nesse mundo globalizado está, digamos assim, consome uma série de ritmos, informações, etc., e que bebe nessa cultura popular, que bebe nessa tradição e que a reelabora antropofagicamente. Né? Então, é um movimento que não existe, você não tem nem como parar uma coisa nem parar outra. Né? É uma questão, assim, dizendo assim, é um movimento inexorável da vida. E há muito tempo, lá faz 7 anos que eu sou miúdo do boi. Sou miúdo do boi oficial, boi pentacampeão de Pernambuco. E um dos mestres de orquestra e compositor do Boi Faceiro. Desde que nós começamos a idealizar o Boi Faceiro, né, junto com os alunos do projeto, nós visualizamos assim o crescimento como movimento cultural, não só do nosso grupo, mas o boi como festa, como movimento. Então, alguns passos foram traçados, né, que visando incrementar a ação com os outros grupos, tanto da região metropolitana como do interior, litoral, agreste e sertão. Né, fundamos a Federação dos Bois, que já está em funcionamento, e a partir de agora traçar estratégias de ação, com cursos, oficinas, seminários, trazer grupos de fora dos outros estados, porque boi é no Brasil inteiro. Vamos tentar fazer o boi do Brasil rugir mais alto, né? Porque boi não é brincado só aqui em Pernambuco. Todos os estados do Brasil têm representações de boi. Vamos fazer uma grande força nacional. Esse é o primeiro passo. Meu boi parceiro chegou, meu bonito. Tava dormindo agudo, amanhecer. Meu boi parceiro chegou, meu bonito. Primeiro, todo o processo de organização da cultura é fundamental e a gente tem que reconhecer a importância, reconhecer a dimensão desse trabalho. Por quê? Porque a cultura precisa cada vez mais se organizar para reivindicar, para se estruturar, para divulgar o seu trabalho. Né? Às vezes o artista, às vezes alguns artistas são até extremamente, na sua criação, são extremamente individualizados, porque aquilo às vezes depende de uma única pessoa. O processo coletivo até depende tanto da tradição, como depende também do próprio coletivo, que é uma tradição do povo, né? E é também feita
coletivamente. Mas mesmo naqueles casos em que depende do indivíduo, é fundamental se organizar para divulgar, se organizar para melhorar as condições, para trocar experiências, para crescer, para aprender, para se capacitar. Então é com bastante entusiasmo que a gente louva a criação da federação, esperando que ela se fortaleça, que ela anime bastantes grupos e, principalmente, ela reerga a autoestima desses grupos e que esses grupos voltem a ter a atuação que sempre tiveram e a importância que tem para a cultura pernambucana. A Fundap vê com muita alegria esse processo associativo que vem sendo feito pela Brincadeira do Boi, através da FECOBOIS, aqui de Pernambuco, e principalmente porque as nossas manifestações culturais de maior tradição, passam por uma dificuldade muito grande de processo associativo. Então eu vejo isso como uma excelente experiência e que sirva para as outras manifestações, como os clubes de frevo, os maracatus, os maracatus de baque solto, de baque virado, como eu disse, os clubes de frevo, os blocos de frevo, os ursos, que cada vez mais eles se associam, porque só assim é mais fácil para nós que estamos como diretores de trabalhar com eles, como também é mais fácil eles reivindicarem aquilo que querem de nós. Nós estamos num processo de discussão, de definição e de implantação de políticas públicas para a área da cultura. E a gente sabe que a área da cultura popular, em particular, sempre foi algo muito esquecido, muito, digamos assim, não tratado, em particular, pelo Ministério da Cultura na sua existência, tirante, claro, as ações da Funarte, etc, etc, etc. Né? Mas hoje nós vivemos um momento, dentro do Ministério da Cultura, que é da criação do Conselho Nacional de Políticas Culturais, que é do estímulo à criação dos conselhos, onde não existem, dos conselhos estaduais de cultura, ou da reformulação desses conselhos, para que incorporem a diversidade cultural da sociedade, e também da implantação ou reformulação dos conselhos municipais de cultura, também com esse objetivo. E uma das questões, inclusive, que é fundamental, é como vamos representar os diversos grupos da cultura popular. E porque é o seguinte, se a gente está querendo discutir política pública, está querendo planejar ações, a gente primeiro precisa conhecer. Né? Então, quantos bois existem no estado de Pernambuco, onde estão, como são, quem são os mestres, né? Como fazem para sustentar essa tradição, quais são os, inclusive, que já estão nesse processo, digamos, antropofágico que eu falei há pouco. Né? Ou seja, qual é o quadro que existe? E para em cima disso, então, nós estarmos juntos conversando. Agora, veja, não tem como você trabalhar política pública indo simplesmente de grupo em grupo. Você precisa juntar os grupos para que se reúnam, debatam e cheguem com propostas, né, para as diversas instâncias das políticas culturais, seja no município, seja no Estado e seja no governo federal. Né, porque, reafirmo, o momento é esse, sim, da gente se organizar e da gente avançar e implementar políticas públicas na área da cultura. E, em particular, a cultura popular merece uma grande atenção.